Olá, irmãos, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estarmos aqui novamente, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, para estudarmos a palavra de Deus neste mais novo trimestre que está se iniciando. Vamos estudar agora sobre o livro de Mateus, neste novo trimestre. Antes de nós iniciarmos, o estudo de fato, o estudo número 1 da revista, vamos fazer um catado geral, uma introdução geral do livro de Mateus. O propósito do livro de Mateus foi o de testificar que Jesus era o Messias da promessa do Antigo Testamento e que a sua missão messiânica consistia em trazer o reino de Deus até os homens. Até a segunda metade a segundo século da nossa era, não havia um autor específico desse livro, mas a partir de então foi atribuído a autoria deste livro ao apóstolo Mateus. Esse livro também é o que contém mais o termo o reino dos céus, e também ele foi direcionado inicialmente para a igreja de Antioquia, mas após o início da era da igreja, ele foi o evangelho mais utilizado pelos cristãos primitivos, inclusive para discipulado de novos convertidos. Vamos iniciar então o nosso estudo lendo Mateus 2, versículo 6. Eu vou ler para os irmãos. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. O tempo lá na igreja é bem mais cruel conosco, porque os assuntos eles são muito ricos e agora, principalmente no YouTube, o tempo é mais curto, né? Então a gente tem que reduzir bastante. Mas o livro de Mateus ele é dividido em pelo menos 13 tópicos, tá? O primeiro tópico é o nascimento e a infância de Jesus, compreendidos entre os capítulos 1 e 2. O segundo, o início do ministério de Jesus, capítulo 3 e 4. Terceiro, o primeiro grande discurso, a justiça do reino de Deus, capítulos 5, 6 e 7, onde nós vemos o sermão do monte, né, as bem-aventuranças. Quarto, manifestações do reino de Deus, capítulo 8 e 9, que vemos aí diversos milagres de Jesus. O quinto, proclamação do reino, capítulo 10. A presença do reino, capítulo 11 e 12. O mistério do reino, capítulo 13. A crise do reino, capítulo 14, 15 e 16. A comunhão do reino, capítulo 18. Décimo, o conflito causado pelo reino, capítulos 19, 20, 21, 22 e 23. O futuro do reino, que são os capítulos 24 e 25. 12º tópico, a paixão de Cristo, capítulos 26 e 27. E, finalmente, o 13º tópico, a ressurreição de Jesus, capítulo 28. A vantagem de termos o vídeo pelo YouTube é que o irmão depois pode ir pausando o vídeo, conferindo tudo que eu for falando, tá? E assim ter um estudo mais rico a respeito do livro de Mateus. Introduzindo ao nosso estudo, bem brevemente, tá, irmãos? Nós vamos estudar nessa primeira lição os capítulos 1 e 2, que falam mais especificamente sobre a genealogia de Jesus Cristo, narrativas sobre o seu nascimento, e terceiro, a mudança, né, de José, Maria e Jesus para Nazaré. Essas foram as estratégias adotadas por Mateus, tá? Para apresentar Jesus para os judeus. Começando pela genealogia de Jesus.
As genealogias, até hoje, né, e naquela época, é algo muito importante para os judeus, né? Eles vêm falando a linhagem, a descendência, desde o seu ancestral mais distante até chegar ali nos seus pais e até a própria pessoa em questão. Então, Mateus ele utiliza essa técnica para mostrar que, além de ser judeu, Jesus era de uma linhagem real. Ou seja, para mostrar que Jesus descendia da linhagem de Davi e seria o rei dos judeus prometido pelos profetas ali do Antigo Testamento. Então, para comprovar que todas aquelas profecias do Antigo Testamento referiam-se a Jesus Cristo, Mateus utiliza essa técnica para que a própria Bíblia respondesse à Bíblia, para que os seus escritos batessem com as profecias dos livros escritos sobre dos profetas do Antigo Testamento. A segunda técnica, então, que Mateus utiliza na escrita do seu livro foram as narrativas sobre o nascimento de Jesus. Então, essas narrativas fazem conexões com as profecias do Antigo Testamento sobre Emanuel. Nós podemos ver, por exemplo, Maria e o plano de Deus para a humanidade. Eu vou citar os textos, tá, irmãos? Eu não vou lê-los devido ao nosso tempo, mas o irmão, como eu disse, pode ir pausando, abrindo nesses textos e lendo para conferir o que eu estou falando. Maria e o plano de Deus para a humanidade. Isaías 7,14. O local de nascimento de Jesus, conforme Miqueias 5,2, e Mateus 2,1, quando o profeta se refere a Belém, né? E Mateus confirma o local desse nascimento ali no capítulo 2, versículo 1. E também nós vemos nessa segunda técnica de Mateus, ele descrevendo características sobre o caráter de José, que temos muito a aprender. Alguns versículos que mostram o caráter de José é Mateus capítulo 1, versículo 19, o versículo 24 e 25 desse mesmo capítulo 1. Tá? A terceira técnica que Mateus utiliza, ele relata a mudança para Nazaré. Então, quando Herodes morreu, um anjo apareceu a José em sonho e lhe ordena para voltar para Israel com a sua família. José nos ensina tanto no anúncio do nascimento de Jesus, como na fuga para o Egito e agora no seu retorno para Israel, que ele sempre foi sensível à voz de Deus. Ele obedecia e cumpria as ordens de Deus com muito comprometimento. Então nós vemos ali, toda vez que José aparecia um anjo em sonho para José, que ele estava sempre atento à voz de Deus e sempre comprometido a fazer aquilo que o anjo especificara para ele, né? Ele nunca fez o contrário, ou ele nunca fez o que fosse da sua vontade, não. Ele sempre teve o comprometimento de cumprir conforme tudo o anjo anunciava para ele em sonhos. E isso é de grande valor para nós, né? É uma grande lição para nós. Será que nós ouvimos a voz de Deus e temos esse comprometimento em seguir tudo conforme Deus nos ordena? Ou será que quando nós ouvimos o que é o certo para se fazer, nós corremos para outra direção, assim como Jonas, né, no Antigo Testamento, e fazemos o contrário daquilo que Deus está pedindo para nós? É muito sério isso. Seja um ministério na igreja, né, irmãos? Um ministério que Deus te deu na sua mão e você acaba deixando de lado, você tem um dom, um talento e você acaba não executando, não doando esse dom para Deus no serviço real da igreja, ou até mesmo em você omitir no seu local de trabalho, no seu meio familiar, que você é um cristão, né? E isso caracteriza como um pecado de omissão da nossa parte. Então, que nós sejamos, né,
igual José, dispostos realmente a cumprir aquilo que Deus pede para que nós realizemos. Então, para nós concluirmos, o nome Eu Sou, o que sou, apresentado por Deus a Moisés, no original hebraico é mais rico, né? Quando nós traduzimos para a nossa língua se perde muita coisa, mas no hebraico essa palavra que Deus se apresentou para Moisés significava eu sou o Deus que provê. E realmente nós vemos isso de fato, que Deus proveu ali o tempo todo para o seu povo ali no deserto. Deus proveu o cordeiro lá atrás para Abraão. Deus estava o tempo todo provendo. E aqui nesse momento em que Deus se apresenta para Moisés como eu sou, ele também já fazia clara referência que ele proveria a salvação para a humanidade através de Jesus. É o nome eterno mesmo, o nome de Deus, né? E já o nome de Jesus, ele deriva do hebraico Josué, que significa Jeová é a salvação. E o nome Cristo significa no hebraico ungido e no grego Messias, fazendo a ligação aí Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero deixar aqui 3 questionamentos para nós refletirmos, tá? Para nós encerrarmos o nosso estudo. Que lugar você tem dado a Jesus Cristo em sua vida? Segundo, devemos aprender muito com as atitudes de José em relação à voz de Deus e também em seu exemplo como marido e como pai. Terceiro e último, devemos aprender também muito com o exemplo de Maria em se colocar à disposição de Deus, não importando as circunstâncias. Praticando a empatia, se colocando no lugar de Maria, o que aquela jovem pode ter pensado? Assim que o anjo apareceu para ela, comunicando em sonhos que ela estava grávida. O que as pessoas vão pensar de mim? O que o meu noivo vai pensar de mim? Vai pensar que eu o traí? E mesmo assim ela se colocou à disposição de Deus e não temeu as crises que ela poderia enfrentar com toda essa situação. E Deus, assim como faz jus ao próprio nome, proveu ali a todo instante a salvação, os cuidados todos necessários para que Jesus nascesse, para que Jesus tivesse um berço. E é maravilhoso, né, irmãos? Nós aprendemos com tudo isso. Mas isso só foi possível porque Maria e José foram sensíveis à voz de Deus e tiveram a disposição em cumprir tudo aquilo que Deus lhes pediu. Amém, irmãos? Vamos firmes nesse novo trimestre e aprender mais aí sobre esse primeiro evangelho que tem muito a nos ensinar sobre a vida de Jesus. Deus abençoe a todos nós.